Olá, pessoal. Nessa breve aula, explicarei um pouco sobre a relação entre o coronavírus, o SARS-CoV-2, e o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. A aula vai ser dividida basicamente em um breve histórico sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Nós vamos falar um pouquinho dos mecanismos de ação da cloroquina e hidroxicloroquina considerados em relação a seu potencial como fármaco antiviral, as possíveis interações entre o coronavírus, a doença causada por ele, e os fármacos cloroquina e hidroxicloroquina, e uma conclusão do que temos de achados até o momento. Bem, a cloroquina é um medicamento antigo, é considerada a 9-aminoquinolina desde 1934. Ela foi especificamente sintetizada como um agente para tratamento de malária e atualmente ela também é usada para doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico. A cloroquina é uma droga barata, com poucos efeitos colaterais, existem, é claro, como, por exemplo, alargamento do QT no eletrocardiograma, alterações oculares, mas eles não são muito comuns. E essa droga apresenta efeitos imunomodulatórios. A cloroquina e a hidroxicloroquina são bastante semelhantes do ponto de vista de mecanismo de ação, com algumas diferenças bioquímicas, que é a hidroxila na hidroxicloroquina e na cloroquina não tem esse grupamento hidroxila. Mas os efeitos bioquímicos e suas ações potencialmente antivirais são bastante semelhantes para os dois medicamentos. Bem, aqui mostra nesse diagrama como que acontece a endocitose da partícula viral, né, considerando um vírus que tem envelope, né, um vírus RNA envelopado, como é o caso do SARS-CoV-2. Então, aqui a endocitose da partícula viral, essa partícula viral, então, ela vai caminhando dentro da célula, e dentro da célula esse vírus precisa replicar, pegar seu material nucleico e produzir, então, novos vírus que vão finalmente sair de dentro da célula e invadir outras células e assim proliferar o processo infeccioso. Todo esse processo necessita de um pH específico, necessita de que haja uma condição ideal para que essa replicação viral aconteça. Bem, onde que então a cloroquina e a hidroxicloroquina poderiam agir? Né? Acredita-se que, em primeiro lugar, a endocitose do vírus não seria prejudicada por esses fármacos, uma vez que eles interferem com a ligação do vírus à ECA2, né, que é a enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que é o receptor reconhecido para o vírus. Outro mecanismo seria a alteração do pH da região intracelular, isso atrapalhando, então, que o vírus se replicasse, que o vírus fizesse a transcrição do seu material nuclear. Então, isso seriam mecanismos que esse fármaco poderia atuar de uma certa forma, impedindo a replicação e a proliferação viral em potencial. Bom, outro mecanismo de ação proposto para esses dois medicamentos seria em relação à resposta inflamatória. A gente sabe que um componente importante da infecção pelo SARS-CoV-2 diz respeito a desencadear a liberação de mediadores imunoinflamatórios. Então, a cloroquina poderia reduzir, por exemplo, a ativação de monócitos, atuando no receptor solúvel de TNF. A cloroquina também poderia reduzir a ativação de macrófagos. Ela diminuiria também a migração e o recrutamento de neutrófilos, extravasamento de células, enfim. Ela atuaria em diferentes passos da resposta inflamatória que eventualmente poderiam ser benéficos nesse processo de aumento de mediadores inflamatórios que está relacionado à infecção pelo SARS-CoV-2. Bom, então, acredita-se, né, que a cloroquina poderia interferir com a replicação viral, interferir com a produção das citocinas pró-inflamatórias e, consequentemente, ela bloquearia esse processo que levaria à angústia respiratória aguda, quer dizer,
a alteração respiratória aguda seria bloqueada, ou pelo menos parcialmente inibida, potencialmente, por meio desses efeitos propostos para a cloroquina e hidroxicloroquina. Bom, então, como eu falei, seriam vários efeitos propostos, né? O primeiro deles, atrapalhando com a ligação do vírus à ECA2, né? Seria um primeiro efeito. Outro efeito, atrapalhando que o vírus liberasse o seu RNA e, consequentemente, se proliferasse, né? E também perturbando o processo de saída de novos vírus formados e, consequentemente, infecção de outras células. Então, em teoria, a cloroquina poderia atuar em todos esses mecanismos. Porém, ainda não temos nenhuma evidência por meio de ensaio clínico randomizado, duplo cego, com desenhos adequados, ainda não temos nenhum resultado obtido. Então, ainda não se sabe exatamente se esses efeitos teóricos anti-inflamatórios de cloroquina e hidroxicloroquina vão se traduzir em reais benefícios enquanto medicamento. Então, essa tabela aqui lista diversos ensaios, diversos clinical trials que estão registrados no NIH. Atualmente a gente tem 97 clinical trials com cloroquina e hidroxicloroquina. Aqui eu coloquei alguns, né, mostrando que diversas partes do mundo estão estudando esse medicamento, clinical trials com um número bastante significativo de pacientes, e que eles ainda não publicaram nenhum resultado desses clinical trials. Então a gente não tem ainda nada do ponto de vista de evidência forte, evidência consistente, para poder ter alguma decisão em relação à eficácia ou não desse medicamento. Concluindo, então, cloroquina e hidroxicloroquina apresentam efeitos virais e imunomodulatórios. Esses fármacos podem sim interferir na ligação do SARS-CoV-2 com a ECA2, aumentar o pH do endossoma e, por esse mecanismo, impedirem que o vírus entre e libere seu material genético na célula do hospedeiro. Consequentemente, esses medicamentos potencialmente interfeririam com a replicação viral. Ensaios clínicos bem desenhados estão em andamento, mas ainda sem nenhum resultado. Então, até o momento, não há evidência científica consistente para recomendar uso profilático ou terapêutico de cloroquina, hidroxicloroquina em Covid.